webinar vai ser gravado e o link vai ser disponibilizado. O webinar durará cerca de 1h30. Este webinar vai começar com uma curta introdução, na qual também vou apresentar não só as pessoas envolvidas no webinar, mas também principalmente a Troca, plataforma por um comércio internacional justo. Depois vai ser apresentado um curto vídeo sobre o Tratado de Carta de Energia. Esse é um vídeo que tem apenas 4 minutos, mas esses 4 minutos dão uma ideia abrangente sobre o assunto que vamos falar. A seguir, a Ana Moreno, da Troca, vai fazer uma apresentação mais detalhada, mais aprofundada sobre o Tratado de Carta de Energia. Nessa apresentação, ela vai dar conta da informação, vai apresentar a informação que, em nosso ver, justifica perfeitamente a afirmação que fizemos ao tentar mobilizar as pessoas para este webinar, que é a afirmação de que este tratado é, sem dúvida, o maior obstáculo à luta contra as alterações climáticas. É uma afirmação forte, mas que nós acreditamos que vai estar muito bem fundamentada. De qualquer das formas, vai haver a seguir um período para perguntas e respostas. As perguntas que forem sendo colocadas no chat vão ser recolhidas pela Conceição Alpiarça e pelo Francisco Rego, que farão esse trabalho, e depois no final vão ser respondidas por mim e pela Ana Moreno. Nós também reforçamos que nos colocamos à disposição dos jornalistas e dos meios de comunicação social que tiverem vindo assistir para futuras conversas sobre o assunto, ou aliás, quem quer que fale connosco, nós também estamos sempre à disposição, através da página da Troca, para responder a perguntas que surjam num momento posterior. De qualquer forma, no que diz respeito a apresentar a Troca surgiu na sequência da plataforma Não ao Tratado Transatlântico. A plataforma Não ao Tratado Transatlântico apareceu em 2014 como resposta ao TTIP, que era um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Na nossa perspectiva, era um acordo que correspondia a uma ameaça perigosa para a democracia, para a justiça, também para o ambiente e para uma série de outros valores fundamentais, como a saúde pública, enfim, uma série deles. A Troca fazia parte de uma rede europeia com várias centenas de coletivos. Essa rede conseguiu vitórias impressionantes ou importantes na luta contra o TTIP. Nós acreditamos que, em grande medida, foi o nosso trabalho conjunto. Graças ao nosso trabalho conjunto, o TTIP não é hoje uma realidade. De qualquer das maneiras, a nossa atividade de luta contra o TTIP abriu-nos os olhos, no fundo, para um problema muito mais abrangente. Portanto, nós descobrimos que este tipo de acordos de comércio e investimento são, na realidade, os alicerces da globalização, e a forma como a globalização atualmente funciona, parece-nos que há fortes evidências, fortes indícios de que a globalização não é sustentável. Não é sustentável do ponto de vista ambiental, não é sustentável do ponto de vista social e não é sustentável do ponto de vista político, pelo menos da forma como está a funcionar. Nós vemos na ascensão recente da extrema-direita uma prova da insustentabilidade a nível político da globalização, vemos no aumento das desigualdades dentro dos diferentes países uma prova da insustentabilidade social, e vemos no aquecimento galopante da temperatura global e numa série de outros problemas ambientais, como a perda de biodiversidade, etc., uma prova da insustentabilidade ambiental na globalização tal como ela existe agora. Mas a forma como nós delineamos a política comercial podia ser diferente. Nós, na Troca, temos uma perspectiva universalista. Acreditamos que o comércio não é um jogo de soma zero em que um país ganha para o outro perder. Podem ambos ficar a ganhar ou ambos ficar a perder. A atual política de comércio, tipicamente, as populações, os interesses das populações muitas vezes são minorizados face aos interesses das empresas multinacionais.
e em parte por este ser um tema que aparenta distante, complexo ou enfadonho mesmo, pode afastar as pessoas e por essa razão não haver um escrutínio tão grande, e isso leva a que as políticas públicas não sejam o melhor que a democracia poderia conseguir. E por essa razão nós, em 2018, alargámos o âmbito da nossa luta, das nossas causas, e passámos a bater-nos precisamente por uma política de comércio equilibrada que prioriza os interesses dos cidadãos e a sustentabilidade ambiental. E nesse contexto, nós temos-nos batido muito contra uma série de tribunais privados que existem no âmbito dos acordos de comércio e investimento, portanto, que estabelecem mecanismos como o ISDS e uma série de outros análogos. E mais recentemente temos-nos focado em duas grandes causas. Uma é do acordo União Europeia-Mercosul, que não vamos falar neste webinar. O outro é precisamente o Tratado de Carta de Energia. O Tratado de Carta de Energia, como vai ser explicado e como eu já disse e vai ser fundamentado, é o maior obstáculo ao combate às alterações climáticas, e nós estamos a trabalhar contra este tratado no âmbito de uma rede europeia que neste momento conta com mais de 200 coletivos e com quem temos trabalhado em conjunto. E sem mais delongas, eu vou passar então a palavra à Ana Moreno, que vai falar mais sobre este assunto. Ok, boa tarde e bem-vindos. Obrigada pela vossa presença. Vamos então falar deste Tratado da Carta da Energia. E antes de mais fazemos uma pequena introdução através de um vídeo que já mostra de uma forma geral a temática em causa e depois iremos então aprofundá-la. Para já vamos lá ver se eu vou conseguir fazer aqui uma boa passagem para o vídeo. The Energy Charter Treaty is an international agreement from the 1990s. It gives corporations enormous power to sue states for billions. For example, if a government decides to stop new oil, gas or coal projects, it's an extremely dangerous weapon in the hands of the fossil fuel industry, a kind of exact opposite to the Paris Climate Agreement. No other international investment agreement in the world has triggered more investor-to-state lawsuits than the Energy Charter Treaty, and this trend is likely to continue. Any government that has signed the Energy Charter Treaty will have corporate lawyers breathing down their necks whenever they act to fight climate change or to protect people from high energy prices. Governments have already been ordered to pay over $51 billion to corporations, and now the companies want $35 billion more. That is a lot of taxpayer money, money that is urgently needed elsewhere, for example, to advance the energy transition and not to compensate polluters and big business. Sometimes just the threat of an expensive lawsuit can be enough to stop new laws, because the policymaker is afraid of being sued.
Would a government halt an oil pipeline if faced with a multi-billion-dollar lawsuit? It would probably think twice. And this is exactly where the power of the Energy Charter Treaty lies. It gives even more power to the corporations which are already destroying the planet and have committed serious human rights violations, whether in the coal mines of Colombia, through decades of oil spill in Nigeria, or through forced evictions of local communities in Bangladesh. The Energy Charter Treaty is a fundamental obstacle in tackling global warming. It would be sheer madness for governments to sign an agreement that would make them pay when they act to stop climate change. In particular, for countries in the global south who are most affected by droughts, hurricanes, and rising sea levels. These are exactly the countries where the treaty is being aggressively promoted. But there's also some good news. Italy, for example, already left the Energy Charter Treaty after having been sued. And in other countries too, there is growing awareness about the treaty's risks for democracy, people, and planet. With strong civil society mobilization, we can push governments to follow Italy's example and stop others from ever joining this dangerous agreement. Ok, então, assim podemos já ter uma ideia do que está aqui em jogo e vamos então ver agora mais em detalhe o que é que isto significa, o Tratado da Carta da Energia. Portanto, primeiro vamos ver o que é o TCE, não está a funcionar. Não está a ver. Mach mal Bildschirm freigeben, muss den Bildschirm stoppen und mach mal neu. Ok, desculpem, não funcionou a passagem para a PowerPoint, vamos ter que iniciar de novo e espero que agora funcione. Está? Bom, vamos então nesta PowerPoint ver primeiro, nesta apresentação, o que é o TCE. Depois vamos ver o tema principal, o problema principal do TCE, que é o ISDS, ver quais são as consequências do ISDS no TCE e apesar destas serem todas siglas bastante opacas, vamos ter a oportunidade de dizer exatamente de que é que se trata. Vamos ver custos e exemplos do TCE, processos do TCE em curso neste momento, portanto, que estão a decorrer dentro do TCE como tratado que defende, protege o investimento estrangeiro. Depois fazemos uma pequena referência ao TCE em Portugal e depois concluímos então a apresentação com algumas conclusões. Portanto, vamos ver o que é o TCE. O TCE é um tratado de cooperação multilateral em matéria de trânsito, comércio e eficiência energética. Portanto, tal como o nome indica, refere-se à energia, à forma como o comércio da energia deve ocorrer no âmbito dos países que aderem ao tratado ou o assinaram. Ele foi assinado em 1994 em Lisboa e ele surgiu no contexto da queda da União Soviética e da proliferação de acordos internacionais de proteção de investimento. O acordo, o Tratado da Carta da Energia, entrou em vigor em 1998, mas anteriormente já tinha havido a Carta Europeia da Energia, que foi assinada em 91 e que é uma declaração política de que os Estados que depois do desmantelamento da União Soviética, esses Estados que possuíam
fontes de energia, recursos energéticos bastante elevados, como os disponibilizar à Europa Ocidental, que nesse momento estava com muito interesse em diversificar as suas fontes de energia ou de obtenção de energia. Foi nesse contexto, portanto, que surgiu o acordo, mas entretanto cada vez mais Estados foram aderindo ao acordo e neste momento ele tem um alcance geográfico único, são 55 membros, dos quais 53 são Estados e depois a União Europeia no seu todo também é membro e a Euratom. A maioria destes países são, portanto, da Europa Ocidental, Europa de Leste e Ásia Central. Este tratado, e é nesse aspecto que o tratado é importante e tem consequências bastante negativas neste momento, é o facto de se tratar de um tratado de proteção de investimento estrangeiro e que protege direitos especiais dos investidores estrangeiros. Isso acontece através de um mecanismo que é o Investor State Dispute Settlement, que portanto, esta na sua sigla em inglês, e que em português significa a resolução de litígios entre investidor e Estado. Então, o que é que este mecanismo permite? Que investidores estrangeiros processem Estados através de tribunais arbitrais, ou seja, não judiciais, são tribunais em que 3 advogados privados decidem sobre cada caso, são criados ad hoc, ou seja, em cada caso específico é criado um destes tribunais arbitrais, e portanto não são juízes, ou não é um juiz que decide, mas sim são 3 advogados privados, mas as decisões saídas destes tribunais têm caráter executório e não existe uma instância de apelação. Portanto, quando é que os investidores estrangeiros podem processar os Estados? Sempre que consideram que os seus lucros são afetados por legislação, nova legislação dos Estados, que possa ter um impacto negativo nos seus lucros. Portanto, nessa altura acontece que as decisões, como se pode calcular, não é? Muitas vezes são, portanto, punem os Estados por adotarem legislação que seja, por exemplo, em favor do clima, também existe noutros tratados, no âmbito de outros tratados, pode ser em favor da saúde pública, portanto, qualquer tipo de legislação que possa ter algum impacto negativo nos lucros que os investidores esperavam obter. E isso é muito importante, é que não são só os lucros reais imediatos, mas as expectativas de lucro dos investidores estrangeiros podem realmente também, e são muitas vezes, consideradas nas decisões do tribunal e, portanto, os Estados são obrigados ao pagamento de indemnizações absolutamente astronómicas. E quando falamos no pagamento dessas indemnizações, estamos a falar no dinheiro dos contribuintes, é evidente. Portanto, são os contribuintes que têm que depois pagar essas indemnizações. Este mecanismo é de tal ordem que os especialistas em geral e um especialista da Osgoode Hall Law School, portanto uma universidade de Direito, que é especialista em Direito Internacional, o professor Gus van Harten, afirma que a arbitragem com base nos tratados de investimento é uma peça importante do puzzle neoliberal,
porque impõe restrições legais e económicas extremamente poderosas aos governos e, por extensão, à liberdade de escolha democrática. Isto com o fim de proteger os ativos das empresas nacionais, multinacionais, das regulações. Portanto, as razões que nos levam a considerar que é urgente falarmos sobre a proteção do investimento é que, através desses acordos que permitem que as multinacionais processem os Estados, elas obtêm um nível de proteção absolutamente único, podem contestar qualquer medida destinada a proteger as pessoas ou o meio ambiente e podem externalizar o risco dos seus investimentos, porque podem sempre alegar que os seus investimentos previam, ou que eles previam lucros mais elevados através dos seus investimentos. Para os Estados, isso representa que as mudanças legislativas se podem tornar extremamente dispendiosas e outro aspecto muito importante deste mecanismo é que, mesmo antes dele ser aplicado, portanto a mera ameaça da sua aplicação é suficiente para que isso tenha um efeito dissuasor, é o chamado congelamento regulatório. Esse mesmo efeito é bastante conhecido, houve vários casos em que se sabe que ele teve o seu efeito e a própria Chevron, portanto a empresa americana petrolífera, afirmou numa reunião da Comissão da UE sobre ISDS que a simples existência do ISDS é importante, pois atua como um dissuasor, ou seja, exatamente isso que nós sabemos que tem acontecido já em vários casos. Não sabemos quantas ameaças, porque tanto os processos como as ameaças muitas vezes não são públicos, portanto podem existir muito mais casos do que aqueles que são conhecidos. Temos, por exemplo, uma advogada que trabalhou no Ministério das Finanças Públicas da República Checa como assessora durante vários anos e que declarou que todos os meses recebia uma ameaça e que era necessário analisar os riscos e ver qual o impacto do processo, claro, sempre com o objetivo de minimizar os custos para o Estado, ou seja, estas ameaças são levadas imensamente a sério pelos Estados e têm já tido o efeito de congelar a nova legislação. Portanto, o TCE em si é um tratado que abarca uma série de regras, portanto, o tratado em si tem 127 páginas, mas o aspecto fundamental do tratado, e é sobre esse que estamos a falar aqui, é a tal defesa, a proteção dos direitos dos investidores e, portanto, como já dissemos, é uma proteção abrangente e exclusiva, inclusivamente contém vários conceitos jurídicos que são absolutamente exclusivos, como seja a expropriação indireta, que é um conceito, por exemplo, que não existe nos países, mas que ascendeu ao direito internacional apenas para proteger as multinacionais. Portanto, o que é que acontece? Seria de perguntar, mas afinal, porque é que os Estados assinam este tipo de acordo? E a razão é só uma, é que é o dogma de que realmente quando existe esta proteção dos direitos dos investidores, haveria mais investimento estrangeiro. Como sabemos, o investimento estrangeiro é altamente desejado e por isso os governos acabam por se meter nesta camisa de forças, quando na verdade não existe, pelos estudos que há, não existe uma correlação entre o investimento estrangeiro e
e a existência destes acordos de proteção do investimento. Portanto, isso nem sequer se verifica na realidade, mas é sempre usado como argumento para os países assinarem esse tipo de acordos, que podem ser bilaterais ou podem ser multilaterais. No caso do Tratado da Carta de Energia que estamos a falar, é multilateral e, como vimos, abarca um grande número de países. Portanto, no Tratado da Carta de Energia, o ISDS transformou este tratado no mais perigoso do mundo. E porquê? Pelo número de queixas que já despoltou, que foram mais queixas ISDS, portanto, dos investidores contra Estados. São conhecidos neste momento 128 casos, aliás, até dezembro de 2018 são conhecidos 128 casos, como já disse antes, há muitos casos que nem sequer são conhecidos e, além disso, gerou algumas das mais caras indemnizações da história da arbitragem, entre outros o caso da Yukos contra a Rússia, que se chegou aos 50 mil milhões de euros, e no qual a Rússia foi condenada a este pagamento e anda ainda a tentar esquivar-se, mas o que é certo é que até em França já foi intimada a um pagamento, porque depois, quando estas decisões são tomadas por este tipo de tribunais, elas podem ser pode ser exigida a sua execução em qualquer estado do mundo. Então, o ISDS no Tratado da Carta da Energia levou a que especialistas considerassem que não há qualquer dúvida que, com base no tratado, portanto, que o tratado é uma base para impedir uma ação forte em matéria de clima. Temos aqui também um gráfico que nos mostra a evolução do número de casos, que também é muito relevante neste caso, porque enquanto entre 98 e 2007 apenas 19 casos foram conhecidos, de 2010 até 2019 houve um número total de 102 casos, ou seja, um aumento absolutamente espetacular. E o facto de cada vez existirem mais casos mostra-nos que agora, nesta situação em que as mudanças climáticas estão a pressionar uma forte mudança de todo o sistema energético, que isso vai colidir por completo com o tipo de defesa que se encontra neste tratado. Em relação aos montantes, que são também astronómicos, temos, por exemplo, e só para uma pequena comparação com os valores que os Estados já foram obrigados a pagar, 52 mil milhões de dólares, e isso seria o investimento anual necessário para dar acesso à eletricidade a pessoas que carecem dela à escala mundial. Portanto, são valores que bem mostram que o dinheiro que deveria ser utilizado para outros fins e para realmente melhorar a vida das pessoas está a ser utilizado apenas para melhorar a situação das multinacionais. Outro exemplo do valor que está ainda em processos, portanto, que vão ser decididos, mas em que está em causa 32 mil milhões de dólares, esse é um valor superior ao que se estima para que a África se adapte às mudanças climáticas. Portanto, tudo isto é assustador, e refiro aqui também o caso da Rockhopper contra a Itália, em que a Rockhopper processou a Itália porque a Itália se recusou a dar uma concessão para a exploração à margem, ao largo da costa, por várias razões, pelas consequências para a pesca, para o turismo, e portanto, devido a essa recusa,
a Rockhopper está em processo contra a Itália e exige 300 milhões, quando na verdade apenas fez um investimento real de 40 a 50 milhões de dólares. Portanto, isto mostra que realmente com o argumento das expectativas de lucro, as legítimas expectativas de lucro, realmente podem ser exigidos valores que vão muito além daquilo que realmente poderia estar em jogo. Portanto, aqui apenas resumindo, sabemos que se trata de custos milionários, que há um recorde neste momento de ações de investidores, que foi gasto já muito dinheiro público e que ainda está em risco um valor também muito elevado e isto, pronto, em 2018, portanto agora espera-se que haja ainda um aumento maior. Para tornar a coisa um pouco mais concreta, é de referir o exemplo da Vattenfall contra a Alemanha. Portanto, isto foi um caso em que não estava em causa a recusa de uma concessão, mas sim em que o governo de Hamburgo, em 2007, concedeu à Vattenfall uma aprovação prévia para construir uma central a carvão no Rio Elba. E essa aprovação já continha algumas restrições ambientais para proteger as águas do rio e o ecossistema, mas posteriormente, em 2008, houve uma mudança do governo estadual, digamos, portanto do estado de Hamburgo, e passaram a estar no governo os Verdes, o Partido dos Verdes, e houve um aumento das restrições ambientais, portanto a concessão foi dada, mas exigindo mais cuidados ou padrões mais exigentes para proteger o rio. A Vattenfall, o rio e a fauna, portanto isto tem a ver também com os peixes, com uma espécie de peixe que existe no rio. Entretanto, a Vattenfall considerou que essas exigências iam tornar o projeto inviável e iniciou um processo de ISDS ao abrigo do TCE, exigindo 1,4 mil milhões de euros de indemnização. Acontece que o processo teve lugar e, para evitar o pagamento deste valor, o governo de Hamburgo reduziu os padrões ambientais, ou seja, voltou às restrições iniciais, que estavam bem abaixo daquilo que seria necessário e que também já era legislado pela própria União Europeia. Não houve indemnização neste caso, cada parte pagou as suas despesas e metade do Tribunal Arbitral. Isto parece inofensivo, mas na verdade sabe-se que estes casos, pelos custos elevadíssimos processuais, portanto da defesa e do próprio tribunal, que tem que ser pago também pelas partes, acaba por muitas vezes ter custos de 5 milhões de euros, e neste caso também é bastante interessante que mais tarde houve uma queixa contra a Alemanha exatamente por não ter cumprido os padrões ou essas restrições ambientais. Portanto, é este tipo de processo que está aqui em causa e falando também da Espanha, que é um caso interessante, porque a Espanha é a maior vítima do TCE, do total de 129 processos de que falámos antes, ao abrigo do TCE, 47 são contra a Espanha e têm origem nos cortes de subsídios a energias renováveis que ocorreram em 2010 e 2013. Neste caso, parece que até seria bom
haver este tipo de ação contra um corte de subsídios às energias, mas é preciso ver que isso aconteceu para a Espanha numa altura em que, na altura da dívida soberana, na altura em que realmente era incomportável para o país, e não se pense que quem estava do outro lado, portanto os investidores estrangeiros, eram realmente empresas que pretendiam avançar com as energias renováveis. O que sabemos é que em 87% desses casos o requerente, portanto o queixoso, é um investidor financeiro especulativo, e em 50% dos casos as mesmas empresas que fizeram essas queixas também têm investimentos nos setores mais poluentes. Quanto aos custos em si, portanto 16 das 47 ações foram decididas a favor do investidor e 3 a favor do Estado. Aqui mostra-se já que existe uma tendência que é estrutural de os investidores, os árbitros protegerem os investidores, porque só os investidores é que podem processar os Estados nunca podem processar os investidores, e isso faz com que os árbitros tenham vantagem em decidir a favor do investidor. A Espanha neste momento já foi condenada a pagar 1.046 milhões de euros, e isso é um valor que é 7 vezes maior do que prometeu contribuir para o Fundo Verde da ONU. Portanto, mais uma vez, as mudanças climáticas em desfavor em relação àquilo que as multinacionais aquilo a que podem aceder as multinacionais. Portanto, neste momento ainda estão a decorrer outros processos, e 8 desses investidores que têm processos contra a Espanha estão a tentar acelerar a cobrança de 739 milhões de euros. Portanto, concluindo mais uma vez, o TCE pode sabotar a transição, pois sabemos que as energias fósseis têm que ficar no sol, não é? Têm que ser, e os projetos que já existem têm que ser encerrados, mas o TCE está todo desenhado para proteger as energias fósseis, para proteger o status quo. E, portanto, é mesmo uma arma poderosa das empresas de petróleo, gás e carvão para desencorajar os governos a tomarem as medidas necessárias. Outra informação que realmente é tão assustadora que até parece inacreditável é que no orçamento de carbono da UE, se realmente quiser manter a temperatura na meta dos 1,5, só é possível utilizar 30 gigatoneladas de carbono. Ora, o que acontece é que o que está protegido no tratado, no TCE, para o período estamos a falar, em tudo isto estamos a falar no período de 2018 a 2050, e as emissões que já estão protegidas são 148 gigatoneladas, ou seja, 5 vezes mais aquilo que os países da União Europeia podem emitir se quiserem cumprir a meta de 1,5. Que está referida no Acordo de Paris, não é? E mesmo que houvesse uma melhoria do TCE, ou seja, que fossem tomadas algumas medidas no sentido de tornar o TCE menos agressivo, mesmo nesse caso, portanto, haveria em muito, se estaria ultrapassada esse orçamento de carbono da UE de 30 gigatoneladas.
vendo, portanto, agora quais são as formas de como o ISDS no TCE é um obstáculo para a transição energética, portanto, tal como já dissemos, governos que queiram encerrar centrais elétricas ou gasodutos para manter os combustíveis fósseis no solo estão sujeitos a esses processos milionários. Tal como já tinha referido, é o que está a fazer a Rockhopper contra a Itália e é também o que está a fazer a Vattenfall, que é uma empresa sueca, contra a Alemanha pela decisão da Alemanha de abandonar a energia nuclear, que foi tomada em 2011 na sequência do grave acidente de Fukushima. Portanto, são processos que estão a decorrer, alguns destes processos demoram 10 anos, têm custos elevadíssimos já pelo o processo em si, e portanto é realmente preocupante o que pode ser feito com este Tratado da Carta da Energia. Por outro lado, governos que queiram reduzir os subsídios que continuam a ser dados aos combustíveis fósseis também estarão sujeitos a processos de ISDS. Não temos exemplos desses porque os subsídios não foram cortados, portanto ainda não aconteceu por essa razão, mas sabemos que pelo que aconteceu aos subsídios das energias renováveis, portanto, que deram origem a todos esses processos, o mesmo acontece no momento em que os subsídios aos combustíveis fósseis forem avançarem. E depois, a terceira forma, que também já foi falada, é a dissuasão dos governos através das ameaças de ISDS. Isso aconteceu também aconteceu pela Vermillon contra a França através do seu ministro do Ambiente, tentou em 2017 fazer toda uma mudança da energia, das suas fontes de energia e houve tal pressão e tais ameaças que, passado um tempo, todas essas propostas que tinham sido avançadas pelo ministro ficaram na gaveta e o próprio ministro acabou por se demitir. E a mais atual é a da Uniper contra a Holanda, que está neste momento em cima da mesa e que também resulta do facto de a Holanda ter aprovado uma lei para abandonar a eletricidade produzida através do carvão e portanto essa lei já está a ser objeto de ação judicial pela Uniper. Os tais dois processos a que nos referimos no início é que, por um lado, o tratado, portanto, existe a vontade de alargar o tratado, de fazer com que mais Estados adiram a este tratado e os Estados têm que percorrer 5 passos até aderirem e, como podem ver, é um enorme número de países que estão em processo de adesão. E é alarmante que muitos destes governos que estão agora neste processo de adesão, portanto, as negociações para a adesão são feitas através dos Ministérios da Energia. Ministérios da Energia que não estão tão alertados para a existência do ISDS, para as consequências deste tratado e que, portanto, estão praticamente a entrar numa armadilha que nem sequer têm noção de que existe. Este processo de alargamento é promovido pelo Secretariado da TCE, pela EU e pela indústria de arbitragem, e isto é outro aspecto também bastante que mostra bem quais são os interesses que estão em jogo.
Portanto, podemos ver que todos os países a amarelo são os países que estão em processo de adesão, e a África é o principal objetivo porque, claro, possui bastantes recursos energéticos e os investidores estão com maior interesse em poder aceder a esses recursos. O outro processo que também está em curso é a modernização do TCE. Então, sendo de tal maneira contra, oposto ao Acordo de Paris, até a própria União Europeia está preocupada com isso. Então, no ano passado, a UE obteve um mandato de negociação. Inclusivamente em março saiu uma proposta da União Europeia para algumas alterações ao tratado atual. Estão previstas 3 rondas de negociações que estão planeadas agora, a próxima é já em julho, no próximo está quase a acontecer, depois haverá outra em setembro e outra em novembro, e portanto a ideia é realmente adaptar o tratado à situação atual. Acontece que, mesmo nas propostas da União Europeia, elas não são substanciais, ou seja, as multinacionais continuam a poder processar os Estados e continuam a ser protegidas as energias fósseis. Portanto, o tratado não vai, mesmo depois de algumas alterações que possam ser feitas, deixar de constituir o problema que é de facto. Para além disso, também é duvidoso de que venha a haver essas alterações, porque alterações que sejam significativas precisam da unanimidade dos membros e sabe-se que há países como o Japão que são absolutamente contra a alteração do tratado. E o Japão, por exemplo, é absolutamente pró-ISDS, e por outro lado, claro que outros países que são exportadores de energia fóssil também não querem alterações ao tratado. Resta, a nosso ver, a denúncia do tratado. A denúncia unilateral, como fez a Itália, desde 2016, é o passo a dar, o mais indicado, mas isso não faz com que a chamada cláusula zombie, survival clause, ela continua em vigor durante 20 anos, ou seja, mesmo depois de saírem, os Estados podem ser processados, mas só para os contratos que tiverem ocorrido até ao momento em que saíram. Claro que isto não é ótimo, não é bom, mas quanto mais depressa saírem, mais depressa começa a contar o tempo em que deixam de estar vinculados ao ISS e sujeitos ao ISDS. Outra possibilidade que seria melhor ainda era uma denúncia multilateral, portanto, em que, por exemplo, os países da União Europeia em bloco saíssem do acordo. Isso seria o ideal. Agora, em Portugal, eu vou só dizer muito por alto, penso que também muitos de vós já sabem o que é que aconteceu no âmbito dos CNECs. Portanto, várias questões muito duvidosas. O que é certo é que a ERSE considerou que houve um abuso, uma cobrança abusiva de 510 milhões de euros. A Autoridade da Concorrência considerou que houve uma utilização abusiva do sistema. Há indícios de corrupção ativa e passiva, como sabem, ainda a semana passada esteve nos jornais, e portanto, mas neste contexto a EDP ia ser forçada a pagar 285 milhões de euros pelas chamadas rendas excessivas. Portanto, isto foi tornado público e, passado pouco tempo, acionistas da EDP
ameaçaram recorrer ao ISDS. Também foi tornado público, saiu nos vários jornais e pouco depois verificou-se uma demissão geral, portanto foram demitidos portanto, ministro, secretário de Estado, direção da ERS, foi tudo demitido, ou demitiu-se, e pouco depois ocorreu uma mudança de políticas que se tornou conhecida através das declarações de João Galamba, que afirmou que iria rejeitar as recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as rendas excessivas, na medida em que representam litigância que o Estado perderá no futuro. Ora, por que é que nós referimos aqui este caso? O que é certo é que depois a EDP não avançou com uma ação contra Portugal, mas existem realmente fortes suspeitas de que possa ter havido aqui o tal efeito intimidatório que tenha levado a uma mudança de política e de procedimento. Exatamente devido a toda esta significativo efeito negativo do TCE, a Troca tem desenvolvido uma série de ações, enviado várias cartas ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, estivemos envolvidos numa carta europeia com 278 grupos da sociedade civil que fizeram todos o apelo aos seus governos, deputados, etc., para o facto de o TCE ser incompatível com o Acordo de Paris. Depois, mensagens de cerca de 100 cidadãos foram enviadas também neste sentido, do abandono imediato do TCE. E tivemos também várias reuniões, audiências parlamentares com os vários partidos. Produzimos também uma brochura, que é uma tradução de uma brochura que contém 10 histórias ou 10 casos sobre casos de ISDS, e muitos deles são exatamente com base no TCE. E, portanto, concluímos que o TCE é absolutamente uma barreira para bloquear a ação climática, que protege os combustíveis fósseis, portanto, que os países devem abandonar o TCE, que a agenda de modernização do TCE que a UE está a querer implementar não está concebida de forma a estar em conformidade com o Acordo de Paris nem com o Acordo Verde Europeu, e portanto que os Estados também têm que deixar de promover o alargamento do TCE e, claro, portanto, por tudo isto é urgente divulgar que o TCE é o maior obstáculo à transição climática. Existem muitíssimas fontes e materiais acerca deste tratado, estão disponíveis na página da Troca, onde existem realmente muitas referências, e pronto.